momento foi que você decidiu que era isso também que você queria? Começar a ensinar línguas para as pessoas? Bem, Cíntia, é muito interessante essa pergunta, muito interessante mesmo, porque eu acho assim, eu sempre tive realmente vontade de estudar os idiomas, eu sempre achei que isso poderia realmente me abrir outras portas, e me abriu realmente. Não tinha intenção de trabalhar como professora. Bem inicialmente, eu queria primeiro ser aeromoça. Aí depois falei, não quero ser aeromoça não, eu quero ser secretária executiva. Depois eu falei, não, eu quero ser a tradutora. Mas, de certa forma, eu sempre vi que o idioma estava ali envolvido, né? E aí, na Uhum. universidade, como eu falei, eu fiz letras, e letras tem essa pegada da licenciatura, então eu já sabia que o caminho seria realmente esse. Mas estava muito claro na minha cabeça, não, eu vou acabar isso daqui, eu vou fazer uma especialização em tradução, e de jeito nenhum que eu vou ser professora. Cruz credo, eu não quero isso para minha vida, né? Só que o mundo tem aquelas voltas, né? Ou aquelas rasteiras. Dentro da universidade, a gente precisa fazer as práticas pedagógicas e didáticas. E isso significa que a gente também tem que ir para a sala de aula, a gente tem que ensinar. E aí eu digo que tem a infecção do giz, né? Ao momento que eu peguei no giz e comecei a escrever, eu falei, ih, danou-se. Peguei o Gente, eu vírus. nunca tinha ouvido isso. Vírus do giz, fiquei infectada, infectou. Eu comecei a gostar daquilo. Falei, ai, não acredito. Não, deve ser alguma não posso estar gostando disso. Só que eu gostei mesmo. E engraçado, eu continuo gostando muito de tradução, mas eu nunca pensei em abandonar a sala de aula. Eu penso sim em acrescentar coisas. Abandonar a sala de aula, não, de jeito nenhum. Quanto à clareza, Cíntia, eu acho que era assim, eu tinha essa clareza do idioma, porque eu sabia que o idioma ia me levar, ou poderia me dar acesso a outras pessoas, outras culturas, outros mundos. Eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de saber sobre o outro. Não o outro meu vizinho, o Sim. outro mesmo, né? Alguém que come algo que nem tem aqui no meu país, um produto que não tem aqui no meu país, tenha animais que também não tem aqui, vivam de outra forma, tenham outros costumes, eu sempre achei isso fascinante. A língua unia, né? Era a língua que dava essa liga Sim. a tudo. Eu acho que teve um pouco mais de clareza, que eu falei, não é só a língua é algo bastante estrutural, tenho algo a mais, que eu acho que eu falei logo no início, né? Que é isso, é a minha porta de acesso a outras culturas, a outros mundos. Então, essa clareza teve sim conhecer pessoas. E a gente, quanto mais a gente conhece o Uhum. diferente, eu acho que isso que é bem interessante. A gente vai conhecendo o diferente, é uma cultura diferente, língua diferente, enfim, tudo diferente. Quanto mais a gente vai mergulhando nesse mundo, a gente vai percebendo o quão a gente não é diferente. E quando eu digo o quão a gente É não é verdade. diferente, enquanto raça humana, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter amor, todo mundo quer ter uma casa, poder se alimentar, ter sua plantinha, o seu animalzinho, estar junto das pessoas que elas amam, rir, Sim. ter descanso, não importa. Talvez o modo de chegar ou atingir esses desejos, sim, são diferentes, mas a gente vai vendo que a gente é igual, né? É a raça humana mesmo. É, verdade. Então, quer dizer que você não queria ensinar, Não. mas aí se apaixonou por ensinar. Uhum. E além de se apaixonar por ensinar, foi para Londres ensinar imigrantes que não sabiam falar nem inglês nem português. Como foi isso? Eu não fui especificamente para isso. Isso fazia parte de um curso que eu fiz depois da universidade. Eu tive a chance de ir para Londres, né? Que junto com o inglês era um desejo desde a infância. Então eu dizia, eu vou para Londres. Imagina uma pirralha de 10 anos. Eu vou para Londres. E eu tenho uma amiga que eu tenho certeza que a hora que ela tiver assistindo esse podcast, ela vai falar, é mesmo, Lu? Porque ela já me conhece desde essa época. E ela fala, Lu, você com 10 anos falava que ia para Londres. Eu falei, eu sei. Ela tá lá sempre para me lembrar. E é isso, eu falava, eu vou para Londres. Eu não sabia como, nem quando,
mas eu sabia que eu ia para Londres, porque eu queria muito ir para Londres. Então, quando surgiu a oportunidade, após a universidade, né, fazer um curso de especialização para professores em Londres, eu não pestanejei, eu falei, é isso, parte 2 do meu sonho. Ó A o parte momento. 1 já foi, aprendeu inglês, agora é a parte 2. Eu vou para Londres, e eu fui para Londres, né? Foi, nossa, realização de vida mesmo. E eu fui para lá. Fui fazer o curso e o curso ele era composto da parte teórica e da parte prática. A parte prática era na parte da tarde. Eles ofereciam aulas de inglês para refugiados. Sim, a história de refugiados ela é tão antiga quanto o mundo, né? Sempre tem alguém, Sim, infelizmente, precisando fugir do seu país, do seu nessa local, situação, né? para outro. Infelizmente. Nessa Sim, época, tinham refugiados em Londres, e eles ofereciam esse curso de inglês por um preço simbólico para os refugiados. Só que quem dava aula eram os professores em treinamento, como eu, por exemplo. E eles tinham sim, também aula com os nossos professores, mas não todos os dias, então era mesclado. Ora com os professores da própria escola, né? E ora com os professores em treinamento. os alunos. Sim, que éramos nós, Sim. né? Os professores em treinamento. Aham. E a gente era assim, literalmente jogado em níveis diferentes. Eu digo jogado, não é porque você estava desamparado, não. Não, estava lá o professor da turma, mais outros 2 para nos avaliar, observando, anotando tudo que a gente fazia de técnica, de inglês, se estava cometendo algum erro, e aí aqui eu falo de erro estrutural mesmo, ou o que poderia melhorar ali da fonética e tal, mas também a parte didática, né? Que tipo de material eu estava usando com os alunos, tudo era avaliado. Só que era a gente que dava aula, né? E eu me lembro que a gente precisava dar aula em diferentes níveis, até para eles saberem em quais níveis a gente tinha mais facilidade de trabalhar. Né, o que era mais fácil para a gente. E, claro, quando você é jogado num nível médio ou avançado, significa que os alunos já sabiam alguma coisa de inglês. O desafio é outro, Sim. mas não o da língua, porque eles já sabiam se comunicar, então a gente podia se comunicar em inglês. Para mim, o mais desafiante foi realmente o dia que falaram: então, você vai entrar naquela turma ali. E a turma era de 0 de inglês. É a sua vez, você pode ir lá. Hoje é você. E assim, literalmente, cada aluno era de um lugar diferente. Então, um falava francês, o outro falava russo, o outro falava qualquer coisa que eu não entendia. A única forma que a gente tinha realmente de se comunicar era em inglês. E eu precisei dar uma aula e dar uma aula que atingisse os seus objetivos didáticos sem poder recorrer em nenhum minuto ao português, porque não ia adiantar absolutamente nada. Eu precisava realmente usar todos os recursos didáticos que eu tinha, e aí entra mímica, desenho, rezar também, para que eles entendessem ali, porque não tinha outra solução. E eu tive que dar aula, né? E foi mais de Caramba, uma vez, diga-se de passagem, né? desafiador. Mas foi assim uma experiência muito boa, e foi uma experiência muito boa não só dando a aula para esses diferentes níveis, mas o feedback que a gente acabava tendo no final de cada sessão. E num desses, o retorno que eu tive foi muito interessante. E eu acho que foi ali, engraçado, né? A gente conversando aqui, eu já pensei daquele nosso papo inicial. Falei, gente, eu acho que foi ali que foi uma outra sementinha que foi plantada. Porque não basta você falar bem a língua. No meu caso, não bastava, além de falar a língua, trazer materiais, uma aula bem preparada. Não, tem algo além. Eu acho que foi a sementinha da cultura. Porque no final, sala fechada, meu professor e as 2 outras pessoas que estavam lá avaliando. Foi muito boa a sua aula, blá, blá, blá. Feliz. E aí tinha uma professora, falou, nossa, sua aula foi boa. Ela falou, mas por favor, jamais fique estalando os seus dedos. Eu falei, estalando os meus dedos? Eu, tipo assim, como você estalando os meus dedos, né? E eu tentei me lembrar o que eu tinha feito e eu saí com muitos vícios do que eu conhecia dos cursos de inglês daqui, né? De determinadas escolas, de
né? Bater palma, estala dedo, não, you, e aponta, ó, you, Ela estava tão furiosa, mas tão furiosa, ela foi horrível. Imagina você ouvindo, ela foi horrível. Nós não somos cachorros para você ficar estalando o dedo para as pessoas. Nós somos pessoas. Caramba. Nós não somos cachorros. Então, por favor, anote isso, porque na próxima aula eu não quero ver estalar dedo, assoviar, apontar, porque isso é extremamente rude. Tem algo a mais. Eu acho que eu ainda preciso aprender mais. Preciso observar, não é nem aprender, porque a gente aprende bastante coisa, ou pelo menos eu aprendi bastante coisa de língua inglesa. E aí eu fui realmente me interessando, e foi onde eu falei, não basta ensinar present perfect ou qualquer coisa do tipo. Eu preciso trazer outras coisas, eu preciso acessar outros materiais, preciso trazer isso também para os meus alunos, meus clientes, para que eles fiquem espertos, né? Por que eu digo fiquem espertos? Porque aprender a cultura, eu acho que a gente não aprende, sinceramente. Dependendo do tamanho da cidade onde você mora, e eu moro atualmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, dependendo de onde você se movimenta, da área onde você se movimenta, você vai perceber a diferença, sim. Talvez não tão forte as diferenças linguísticas, mas você vai, sim, perceber algumas diferenças de atitude. E nós estamos falando da mesma cidade. Eu vivi minha vida inteira em Salvador, né, Bahia. A gente tem muito a cultura do pagode baiano, né? Mesmo quem não gosta, não tem como fugir daquilo. É o que você ouve quando você é criança, quando você vai nas festas, é o que você forma, né, a sua identidade cultural ali. E pra mim era muito normal chegar nas festas e ter esse tipo de música tocando. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui pra um casamento de cariocas. Tocava muito funk. E aí, aquelas pessoas estavam ali naquela empolgação e eu aqui olhando. Tipo, não toca, sabe? Mas se botasse uma harmonia do samba pra tocar, aí eu ia me empolgar. Por quê? Porque aquilo ali foi da minha formação cultural, tipo, da criança que eu fui ali. E aí tem toda a questão da memória, né? De tudo, de dançar com os meus amigos, de estar em momentos bons vivendo aquilo. Tanto que aqui no Portugal, eu tenho um grupo de amigos que são da Bahia. E a gente se entende. E às vezes aconteceu da gente estar conversando e tinha uma paulista que estava com a gente. E ela fez assim, gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Parecia que a gente estava falando outra língua porque nós estávamos falando baianês. O quão é importante essa questão cultural no momento de você identificar a sua cultura, porque quando você identifica a sua cultura, identifica a importância da sua cultura, você consegue valorizar a cultura do outro. Sim. Você consegue valorizar a importância que aquela pessoa, aquela riqueza cultural daquele local ou daquela pessoa, da formação daquela pessoa tem para ela. E aí você para de desrespeitar a cultura dos outros. Sim, né? sim. Porque o que acontece, o que eu vejo, eu como imigrante e estando em Portugal, e a gente sabe de como é a questão Brasil-Portugal, que Portugal diz que não aguenta mais os imigrantes brasileiros e a gente tem muita gente aqui. Não é que quando nós festejamos a nossa cultura brasileira aqui em Portugal, a gente não está querendo desrespeitar a cultura deles. É porque a cultura é deles. Então, eles sentem o arrepio na pele de ouvir uma música que tocou na infância que a gente não sente. A gente sente quando a gente ouve a nossa. Mas nós também participamos da cultura deles. Não quer dizer que a gente vai banir totalmente. Nas festas dele, nós vamos e respeitamos. Não é porque você está valorizando a sua cultura que você está desrespeitando a do outro. Isso daí eu acho muito importante, né? Quando você se identifica como ser cultural e toda a importância do seu histórico e dos seus antepassados, você também passa a conseguir respeitar a cultura do outro, o ser que formou o outro, todo o histórico que formou aquela outra pessoa. E se você está indo para o país de outra pessoa, é obrigação sua respeitar a cultura daquele lugar. Não participe, mas também não desrespeite. É muito importante que as pessoas tenham esse entendimento, né? Porque eu acho que a maioria dos conflitos que acontecem exatamente no desrespeito da cultura do outro, né? Porque quando a gente vê as pessoas falando, fala, esses imigrantes vêm para cá, não respeitam a nossa cultura. É sempre a primeira frase que se fala. Sim. Quando se fala de imigrante é essa. Não aprende a nossa língua. Porque se você está participando de não aprende a nossa língua. Se você está... Você escolheu. Aquele país não te chamou. Você escolheu ir para lá. E aí você escolhe ir para lá e fica cheio de bloqueios.
né? Fica em casa, trancado, não fala com ninguém. Porque se você vai sair, se você quer se comunicar com aquelas pessoas, você precisa sim, é obrigação sua sim, respeitar a cultura daquele país que está te dando sustento, que está te dando moradia, que está te recebendo. O mínimo que você pode fazer é respeitar, né? E aí eu acho que a pergunta é por que que incomoda tanto? E eu acho que incomoda porque te tira justamente daquela ilusão, talvez, ou daquela zona de conforto. Eu não gosto muito dessa palavra de zona de conforto, porque eu acho que não existe conforto nenhum. Mas eu acho que é mais te tirar mesmo da ilusão, sabe? A ilusão de que o mundo é Aham. assim, ponto. Ó, o mundo é assim, ó. Mas eu imagino que essa situação de Londres, além de ter feito você respeitar ainda mais outras culturas, porque você teve que lidar com pessoas de países diversos, além disso, deve ter afinado demais a sua didática, né? Porque você teve que aprender a dar aula para pessoas que não são falantes nem de inglês nem de português. Então, hoje que você já tem toda essa experiência, né, toda essa bagagem linguística, você já conseguiu criar um método seu de ensino, você já conseguiu criar uma forma, porque você viu toda a dificuldade que é você conseguir ensinar para imigrantes que não falavam nem português nem inglês, você não tinha nem onde se ancorar, digamos assim, para poder passar um ensinamento, e mesmo assim você conseguiu. Então, como seria isso? Eu acho que o meu método é não ter um único método, porque as pessoas aprendem de forma diferente. E o que funciona para um às vezes não funciona para outro, porque ele tem formas, né, de memorização, de aprendizagem mesmo, de outra pessoa e tá tudo bem, sabe? Não tem forma certa nem forma errada. Mas às vezes tem um método que se adapta melhor para um estilo do que para outro. Então eu gosto muito de saber como é que é o estilo dos meus alunos, dos meus clientes, para que eu possa trazer o que funciona no método A, no método B, no método C e possa aplicar para ele, né? Então eu não sou ortodoxa de falar não, esse método aqui e acabou, não vou usar nada mais. Não, e eu acho que o mundo vem caminhando para isso mesmo, né? Dentro do ensino de línguas, né, de idiomas, eu acho que essa é uma tendência de realmente ver a necessidade de cada indivíduo, justamente por causa disso, que um método pode ser fantástico para você, Cíntia, foi maravilhoso, você aprendeu, nossa, fala, ninguém nem percebe que você não é nativa, e para outro a pessoa não Uhum. consegue se desenvolver. Como isso? É porque é o estilo mesmo de aprendizagem. Então eu acho que esse é o meu método, é realmente pegar o que funciona em cada método e oferecer e testar com cada aluno, para que o aluno possa realmente fazer alguma coisa que seja legal para ele, seja confortável, porque tem que ser prazeroso, né? Se não é prazeroso, aí Sim. começa a criar emoções ruins.